crescer no meu desejo de partilhar. Essa sempre foi a minha... Eu acho que essa foi a minha formação mais fundamental, assim, desde criança eu aprendi que eu poderia sim buscar coisas, mas essa busca, ela na verdade tem a ver com um desejo de... Isso foi o Rubem Alves que ensinou, né? Todos os seres humanos que produzem, eles produzem com o desejo de comunhão. Na verdade, a produção é um desejo de partilha. Você quer construir arte, você quer construir discursos, você quer construir música, você quer construir pastoralidade, porque na verdade você quer encontrar o outro, né? O Lenine também falava isso, que ele escrevia as canções dele para poder encontrar as pessoas, que a música era um pretexto para encontrar pessoas, que tocar violão era um pretexto para encontrar pessoas. E isso é só o Lenine falando, né? Parece que é pouco quando você pensa que é o Lenine falando, mas isso é muito significativo. Um artista da envergadura dele dizer: eu só estou com esse violão na minha frente porque eu quero encontrar algumas pessoas, e a música é um pretexto para isso. E eu acho que também a palavra, o conhecimento, a educação é pretexto para essas coisas todas. Então o Rafa tem razão. Eu venho aqui e é um sentimento... Eu fui ver Divertidamente com a Larinha, né, recentemente, e a enxurrada de memes sobre o Divertidamente. Qual é o sentimento novo que brotou na casinha? Todas as vezes que eu entro aqui, entra um sentimento novo na minha casinha de controle aqui, que é a saudade misturada um pouco com a nostalgia, que o Rafa sabe disso. Eu vivi um processo muito semelhante ao que vocês vivem lá no Rio por 7 anos, né? De plantar uma igreja que tinha o formato de casa, que tinha a experiência da comunidade mesmo como foco. Então, todas as vezes que eu entro aqui na Rede, eu volto para São Gonçalo em 2012. E, na verdade, claro que aqui é muito melhor que São Gonçalo em 2012, porque se aqui é melhor do que São Gonçalo hoje, imagine em 2012. Então, como diz a Lorena, aqui tem pelo menos aerotrilho, né? Lá em São Gonçalo não tinha nem aerotrem, não tinha nem carrinho de mão para ajudar na nossa mobilidade, mas... então eu entro aqui, eu volto para lá. Então, quando a Fê estava falando sobre a gente vai comprar um pincel para cada um de vocês e vocês vão construir esse espaço, eu me lembro de tudo isso. Eu fico me vendo nesse lugar e eu fico lembrando o quanto isso... Vou resumir assim: eu não teria fé se não fosse essa igreja, sinceramente falando. Aquela igreja e essa igreja, porque de alguma medida, messianicamente, nós somos a mesma igreja, nos encontramos, né? Mas eu não teria fé mesmo se não fosse aquela igreja, essa igreja. Porque vocês sabem bem, né, que o evangelho que é comercializado nos megatemplos e nas grandes instituições, nos grandes empreendimentos religiosos, eles são fabricados para produzir um certo efeito, para produzir um certo resultado. E vocês também sabem bem o quanto que isso profana sentidos muito profundos do evangelho, né? O quanto que isso precariza a experiência do evangelho. Não pertencer a uma comunidade que tem como centro da sua experiência espiritual a simplicidade e a comunhão. Então, assim, eventualmente você entra em igreja que você não consegue dizer nem amém para certas orações, né? Porque a Bíblia tem uma sensibilidade que é muito interessante. Ela diz que espíritos testificam um ao outro coisas diversas. E você está em lugares que a sua razão quer estar ali, a sua moralidade quer estar ali, mas o seu espírito não testifica nada sobre aquele lugar. Não tem, na linguagem de outras tradições, santos não batem naquele encontro, sabe assim? E aí você não consegue simplesmente dizer amém para o que está acontecendo. E aí quando você faz essa experiência e volta na saudade da espiritualidade, da fé, aí você descobre quantos améns existem em você, quantas verdades existem no outro. Então acho que tudo isso faz parte da nossa trajetória, e quando eu entro aqui eu tenho essa experiência. Não é sobre isso que eu quero falar com vocês, mas essa é uma introdução de alguém que está há muito tempo sem falar, então acaba se perdendo na organização do falar. Mas não tem problema. Rafa, eu controlo o meu horário em nome de Jesus, amém. Eu quero falar com vocês
sobre Gênesis, capítulo 2, versículo 15 em diante. E eu quero falar com vocês sobre falar, ou sobre a linguagem. Eu já tinha intuição de que era precisamente isso que eu deveria compartilhar com vocês hoje, mas sempre que eu tenho uma sensibilidade sobre o que compartilhar com alguém, como o Rafa disse, com alguém que eu amo, com alguém que eu quero bem, eu fico tentando buscar os testemunhos disso ao longo da minha experiência mesmo. É isso mesmo que eu tenho que compartilhar com os irmãos e irmãs? E eu fui consolidando essa certeza ao longo dos últimos dias e hoje confirmei ainda mais a presença de Vítor, de Ingrid, de Lorena, que vocês conhecem como Fade, a fala da Fê sobre construções de comunidade, isso tudo foi dizendo, exatamente sobre isso que você precisa falar. E eu quero falar sobre o falar porque esse talvez seja o tempo, em toda a minha vida, que eu fiquei mais em silêncio, assim, desde que eu me conheço por gente, desde os meus 12, 13 anos, eu falo, especialmente em espaços como esse, de fé, de igreja. E desde 5 de fevereiro de 2023, que foi quando eu me desliguei, quando eu me aposentei do ministério pastoral, talvez essa palavra seja, não sei, tem que pensar sobre ela. Perfeito, bicho. Ela botou aqui 2, eu vou te sinalizar aqui quando o tempo você já pregou. Maravilhoso. Maravilhoso. Faça isso em nome de Jesus, amém. Isso aqui eu adorei. E aí, foi o tempo, uma nova emoção entrou aqui. Tipo assim, voz do Espírito Santo, aqui, traduzida em português na telinha, maravilhoso. E então, em toda a minha vida, de lá para cá, foi o período em que eu menos falei na minha vida. E que eu me pus a ritualmente pensar sobre o que falamos, sobre como falamos e sobre o que a nossa tradição de espiritualidade tem a ver com a linguagem. E aí eu volto para esse texto de Gênesis para pensar sobre isso com vocês, para pensar sobre o que falamos, sobre como falamos e o que a nossa tradição de espiritualidade tem a ver com a linguagem. Tem a ver com a linguagem, tipo o que a Carol me deu a conhecer aqui nessa telinha maravilhosa. Então venham comigo, por gentileza, e controlem meu tempo, em nome de Jesus. O Senhor Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vou traduzir. O sagrado colocou o terroso. O sagrado colocou o terroso, o feito da terra, no jardim, num jardim que fica no Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus, ou o sagrado, ordenou ao terroso, ao ser humano: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a árvore do conhecimento, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o sagrado declarou, ou o eterno declarou: não é bom que o terroso, que o ser humano, esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o terroso, o humano, para ver como este, o terroso, lhe chamaria. E o nome que o terroso desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o ser humano deu nomes a todos os rebanhos domésticos,
às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Não se encontrou para o terroso, para a espécie humana, alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Você já deve saber que há duas narrativas sobre criação no Gênesis. Se você já fez aquele plano de leitura bíblica anual e tentou ler a Bíblia toda, você começou em Gênesis 1 e parou em Gênesis 6, mais ou menos, porque não dá para ler a Bíblia toda no meio da correria da vida que a gente vive. Ou pelo menos se você passou de Gênesis, quando você chegou em Levítico, você desistiu, que você falou, caramba, é corte de boi, é corte de carne, é templo, é altar, meu Deus, o que isso tudo significa? Mas se você já tentou ler a Bíblia sequencialmente, você já percebeu que você lê Gênesis, capítulo 1, até o versículo 11, e tem um ritmo ali. Esse ritmo muda drasticamente, quando você chega no capítulo 2 e vai para o versículo 4, como está recortado aí na sua Bíblia. Então ele conta uma história, no princípio criou Deus os céus e a terra, que os estudiosos de Bíblia hebraica dizem em Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamai, não são línguas estranhas, é como esses versículos estão escritos em hebraico. E aí ele descreve uma série de processos de como o Criador, Elohim, chamado aqui no hebraico, traduzido por deuses ou divindades, como as divindades criaram as coisas que existem. E a partir do 4 do versículo 2, ele diz de novo, esta é a história das origens. Então tem uma história das origens no primeiro capítulo, que tem como foco aquilo que acontece quando Deus fala. Capítulo 1 de Gênesis e disse Deus, haja Rafa. E disse Deus, haja Red. O capítulo 1, ele é focado em como Deus fala e o que acontece no mundo porque Deus fala. No capítulo 1, o ser humano é extraído da terra e o sopro de Deus insufla vida nesse ser humano e ele passa a existir daquilo que procede da boca de Deus. Isso é uma citação literal de como os profetas entendem a sua própria existência. Eu existo porque eu fui procedido da boca de Deus. Eu botei literalmente. A minha vida procede da boca de Deus, porque Deus soprou aquilo que Ele mesmo esculpiu de dentro da natureza, de dentro da criação, e eu existi. Ótimo, isso é o capítulo 1. No capítulo 2, Deus fala pouquíssimo. Na segunda história da criação, o Deus que cria todas as coisas pela palavra, cria todas as coisas, sem você saber como necessariamente, e chama o ser humano para dar nome àquilo que ele criou. O que está acontecendo entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é que o autor está tirando Deus do protagonismo da palavra criadora e entregando ao ser humano a responsabilidade de nomear as coisas que o próprio Deus criou, colocando o peso de responsabilidade sobre o ser humano, o levíssimo peso de dizer o seguinte, olha, aquilo que você nomear, assim será. Você vai dar nome às coisas e as coisas vão existir segundo os nomes que você vai dar para elas. Eu, pela minha palavra, trouxe à vida tudo que existe. Só que eu estou dando a você a responsabilidade e a liberdade de dizer sobre tudo que existe. Qual é o seu nome? E assim como você nomear as coisas serão para você. Esse é o grande ritmo literário que diferencia uma narrativa sobre a criação em Gênesis da segunda narrativa sobre a criação em Gênesis. Deus cria pela palavra,
Segundo ato, o ser humano nomeia pela palavra criadora. Assim como Deus cria pela palavra, Gênesis 2, o ser humano conhece pela palavra. Essa é a relação, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque da perspectiva mais tradicional desses textos que nós lemos dominicalmente na comunidade de fé, a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, depende então dos nomes que você dá ao mundo que você conhece. Porque você só conhece coisas e você só se relaciona com coisas a partir desses nomes que você dá às coisas que existem no mundo. A sua fé, a sua espiritualidade, a sua subjetividade, o seu coração, a sua alma, qual seja o nome que você dá a essa interioridade, depende do nome que você dá a essa interioridade. Inclusive, a sua autoidentificação, a sua compreensão de si mesmo e de si mesma, depende de como você interpreta esse terroso, esse boneco, esse barro existente que você olha no espelho. O que eu quero dizer é que você está o tempo inteiro dando nome, ou seja, significando a si mesmo e as coisas com as quais você encontra. E isso é o básico da espiritualidade. O que há de mais fundamental na espiritualidade humana é que ela nomeia. Rafa, essa planta aqui é real? Hoje em dia tem que perguntar, né? Ontem eu estava fazendo um casamento, o buquê de flor que estava de frente era totalmente artificial. E eu me deixei enganar lindamente, porque parecia real. Essa planta aqui é real. Ou seja, ela é natural, ela provém do mundo físico e da natureza. Você supõe que ela não fala nada para você. A menos que você seja pai de planta ou mãe de planta. Você supõe que ela é natureza muda. Ou seja, que ela não nomeia. Eu também suponho que enquanto eu estou aqui pregando, ela não está pregando alguma outra coisa concorrente ao que eu estou falando. Por isso eu posso, inclusive, falar em nome dela. Natureza que não nomeia, natureza que nomeia. Hipoteticamente, eu acho que ela nomeia. A diferença entre esta obesidade que vos fala e esta finesse que você contempla é que você não discerne a língua dela. Ela tem uma língua, ela tem uma linguagem, ela tem uma expressão. Ela era uma semente que precisou se expressar para dar essa forma aqui. Se ela for mal cuidada, ela vai começar a expressar deteriorizações na sua folha, no seu caulezinho. Ela vai se expressar de outra forma, ela vai ficar adoecida, ela vai cair, ela vai murchar, dependendo de como ela for tratada. Ou seja, ela também tem linguagem, ela também fala com o mundo. Só que ela fala numa linguagem que a gente não entende, que a gente não lê. Inclusive, eu sou daqueles que acreditam que Jesus pediu para a gente aprender a ler o que a natureza fala, em termos, inclusive, de ansiedade. Aprender com as flores, com as aves do céu. Ouçam o que eles estão dizendo e aprendam a viver com eles. Mas isso é outro papo. Eu só quero dizer que ela tem uma linguagem que não é a nossa linguagem. E nós temos uma linguagem que organiza todo o mundo em que a gente vive, inclusive a forma como a gente compreende Deus. Por exemplo, enquanto eu lia esse texto, eu não li o Senhor Deus como a NVI pediu que eu lesse para vocês. Porque se eu lesse o Senhor Deus, você já pensaria que Gênesis é uma experiência espiritual monoteísta. Javé não está em nenhuma das duas narrativas de Gênesis. Não, Javé não aparece aqui, Javé aparece depois de Êxodo. Aqui, os antigos, os primeiros homens, como diz Game of Thrones, os primeiros homens, eles falavam as divindades, os seres, ou como o Eugene Peterson quer, a eternidade fala. A gente não sabe como ela se comunica com a gente, ela cria tudo que existe, mas eu não li no singular. Eu chamei eterno, eu chamei sagrado. Eu não fui corajoso o suficiente para dizer deuses.
Alguém poderia dizer, Duzan, você devia ter dito deuses. Não fui corajoso. Eu sabia que algumas pessoas olhariam em volta assim, ó. Caraca, que doidão é esse? Não fui corajoso o suficiente. Respeitei o lugar comum do nosso protestantismo e da nossa evangelicidade. Eu poderia ter dito Deus, e isso abriria outro mundo na sua cabeça. Se eu mudasse a forma de descrever esse texto, dizendo, ao invés de o Senhor Deus, eu dissesse deuses, e ao invés de homem, eu dissesse esse animal, o terroso, o barro que fala, isso abriria outras dimensões de espiritualidade diante de você, porque você é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, numa dimensão primeiramente reflexiva e depois uma pastoral. Você só conhece o mundo que você conhece. Sente e experimenta o mundo que você sente. Porque entre o seu corpo e a sua consciência do mundo, existem nomes diversos. E esses nomes, eles afetam tanto os seus sentimentos do mundo, quanto a sua ideia do mundo. Eles afetam tanto os seus afetos físico-químicos do corpo, quanto as suas ideias sobre esse corpo. Os nomes que estão ali, se é Javé, se só Javé existe, se é Adonai, se é Deus, o Deus do cristianismo, se é a Trindade, tudo isso afeta o seu corpo e tudo isso afeta as ideias que você faz do seu corpo. Porque, feliz ou infelizmente, ser humano é lidar com os nomes que os humanos dão para tudo que existe. Eu fui ensinado a ler isso daqui como Javé. Eu fui ensinado um pouco mais futuramente que Javé é uma trindade. Isso é uma doutrina do cristianismo e esse texto é um texto, vocês sabem disso, esse texto é um texto, isso é a Bíblia hebraica, a gente está lendo a Bíblia hebraica, a gente está lendo a tradição, a ancestralidade do judaísmo. Eu fui ensinado a ler depois que isso daqui era trindade, então se aparecia divindades no plural, era porque era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que foi uma estratégia genial do cristianismo do primeiro século para resolver o problema entre monoteísmo e politeísmo. É só dizer que Deus é 3 e é 1, para nós já é difícil para um caramba levar essa parada a sério, mas funcionou para a cabeça especulativa dos primeiros cristãos gregos, treinado na especulação filosófica da Grécia. Funcionou. E eles falaram, não, a mesma substância em 3 corpos diferentes. Inclusive, eu já fiz casamento, Rafa, que eu pegava 3 copinhos diferentes, o mesmo vinho, e derrubava o mesmo vinho dentro dos 3 copinhos e dizia, aqui está a Trindade Santa. E se eu pegar essa mesma substância vinho e tentar encher o pacote número 1 de novo, eu consigo, porque Deus é assim. Amém ou não amém? E a pessoa chorava, Bifão, as pessoas choravam. Era muito emocionante. Então, vocês vão construir uma comunidade à imagem e semelhança da Trindade. E aí as pessoas disseram, beleza, a Trindade está aqui em Gênesis. Perceberam? Ou seja, essa galera tentou dar nomes diversos para lidar com a espiritualidade deles, com o corpo deles, que naquele mundo era provocado de outra forma. Isso tudo está acontecendo com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro, o nosso corpo e a ideia que a gente tem do nosso corpo está lidando com os nomes que a gente usa para interpretar a nossa existência. Você pode olhar para a mesma experiência e dizer fracasso, derrota. Ou você pode olhar para a mesma experiência e dizer libertação. Você pode estar num relacionamento escravocrata, colonizador, violento, silenciador. Olha, vai pegando as referências à palavra. Silenciador, emudecedor.
E você pode, ao olhar no espelho, dizer: é a vontade de Deus, nomes dados à experiência concreta do corpo. E você diz: Deus quis que eu tivesse casado com esse cara, independente da sua violência contra o meu corpo. Aí você começa a dizer: é a vontade de Deus, é o plano do Senhor, foi o que Ele desejou para a minha vida. Você começa a exercitar a sua espiritualidade, você começa a exercitar a sua ancestralidade adâmica, e você começa a dar nomes ao que está acontecendo na sua vida. Nomes que tentam equilibrar o seu corpo, a ideia que você tem de como a vida deveria ser, e aquele casamento horrível que te violenta. Nomes para tentar fazer você continuar ali dentro. Nomes que você vai dando. Vontade de Deus, plano do Senhor, nomes. Ou você pode olhar para a mesmíssima situação, relacionamento abusivo, experiência de violência dentro de um ambiente, ideias de como aquela vida deveria ser, e dizer assim, libertação. Você pode colocar um outro nome que vai mediar a sua relação naquele lugar. Você pode olhar para o seu desemprego na chave do fracasso. Você pode olhar para o seu desemprego na chave da desistência de um espaço precarizado de trabalho. Você pode olhar para o seu chefe e dizer: eu não sou competente o suficiente para lidar com ele. Ou você pode olhar para o seu chefe e dizer: ele é um lixo para lidar comigo. Não vou me submeter a esse traste. O que eu estou tentando exemplificar é que o nome que você der ao mundo que você vive vai ser o mundo que você vive. Porque isso é o básico da espiritualidade. E isso existe no ser humano desde Adão. O Walter Benjamin, que é um estudioso do Gênesis, ele vai dizer que corra você para as mais diferentes experiências religiosas que você correr, você vai encontrar lá uma teorização sobre a linguagem, uma teorização sobre a palavra. E você vai encontrar lá uma memória do Adão, que é o nomeador. O nomeador é aquele que, quando descobre que o seu corpo perece, ele pode dizer: eu sou um inválido, eu sou um deficiente físico, meu corpo perece. Ou ele pode dizer: eu sou uma singularidade, como eu não existe absolutamente ninguém. É o meu quadril que degenera em mim, mas é alguma outra coisa que degenera em você, porque corpos degeneram. E o que ele narrar para a vida dele, com 12, 13, 14 anos de idade, vai ser o mundo dentro do qual ele vai viver. Vai ser o mundo ao qual ele vai pertencer. E o que eu queria dizer para vocês, vai ser a espiritualidade que você vai gozar. Dos anjos, qual é então a sugestão pastoral que você tem a dar para a gente, que vive num mundo inflacionado de palavras desnecessárias, de nomes violentos, de pronunciamentos esdrúxulos? Primeira coisa, fica mais em silêncio, inclusive sobre você mesmo, e demore um pouco mais para nomear as coisas que você está enfrentando. Não fale agora. Porque pode ser que você... Deixa de ser bem mais específico. Fatos venéreos, como diria Paulinho Gogó. A pessoa traiu você. Você sabe, você viu. Mandaram foto para você. O seu corpo, ele não sente ódio. Ódio é uma palavra que não dá conta do que você está sentindo. Mas você sabe que o seu corpo está manifestando algo na direção do traíra.
O seu corpo ele está movimentando os seus órgãos. Dá um nó aqui, aqui. Você sua. O seu corpo está falando contigo. Às vezes o seu corpo está falando assim, vai para a guerra, mate-o. Você sabe que o seu corpo está falando e você sabe que as suas ideias estão dizendo assim, que isso, dos anjos? Isso é errado, em nome de Jesus. Como é que você vai partir para matar o traíra? A sua cabecinha, ela vai racionalizando aquilo que está acontecendo com o seu corpo segundo os nomes que você aprendeu a dar aquele sentimento que você está experimentando diante do traíra. O que eu estou sugerindo para você é não fale ainda. Porque pode ser que você esteja acrescentando nomes novos ou repetindo nomes velhos sobre sentimentos e experiências que podem não necessariamente ser aquilo. Mas uma vez dito que é, você vai querer se relacionar com a coisa como se ela fosse o que você falou. Mais especificamente ainda, falei para vocês no início, desde 2023 eu sou um pastor aposentado. O que cargas d'água essa palavra está fazendo na minha vida? Entende, Rafa? Aposentado, o que eu estou dizendo para mim mesmo sobre mim mesmo. E como que esse nome que eu vou colocar aí, nesses sentimentos que eu estou experimentando do mundo, vai determinar os próprios sentimentos do mundo e a minha relação com ele. Aí as pessoas vão me convidar para pregar e eu vou dizer assim, eu não quero mais, só vou no Rafa e no Otávio, não prego mais em lugar nenhum. Porque eu vou começar a me relacionar com o mundo segundo o nome que eu estou dando para ele. E a minha sugestão para você é, antes de ser Adão, seja ou exercite simplesmente a posição muda da natureza. Antes de sair como um Adão desesperado, dando nome ao mundo, seja planta e não é sobre BBB. Seja um pouco menos apressado em nomear as situações e sinta um pouco mais o que está acontecendo com você. Pode não ser aposentadoria, pode ser libertação. Pode não ser derrota, pode ser amplitude de horizontes. Pode não ser o fim, pode ser recomeço. O que é? O que é não existe. O que é existirá a partir do nome que você vai começar a dar para isso. Gente, eu estava conversando com um amigo recente que passou por essa experiência e eu falei assim, quanto tempo demora uma boa terapia? O tempo suficiente para você aprender a dar nomes eficientes e saudáveis àquilo que você está experimentando. Demora. Vai demorar. Porque se você der um nome afetivamente enviesado, teu corpo vai continuar sofrendo. Se você der um nome superficial demais, teu corpo vai continuar sofrendo. Se você der um nome idealizado demais, seu corpo vai começar a sofrer de idealização. Se você der um nome evangélico demais, seu corpo vai começar a sofrer de Deus. Aí você precisa demorar, jogar um monte de palavra na lata do lixo da sua memória, até você dizer algo pregnante, grávido, de um sentido útil e libertador para a experiência de sofrimento que você está vivendo. Agora, peraí, dos anjos, você está falando de terapia ou de Bíblia? Então, eu estou falando, gente, de que quem inventou essas tradições da palavra como cura, no mundo moderno, foram judeus que conhecem a tradição adâmica de que a palavra nomeia o mundo e nós passamos a habitar no mundo segundo as palavras que a gente dá ao mundo. Freud, por exemplo,
é filho de religiosos judeus que conhecem a tradição adâmica e nomeiam a tradição adâmica como aquilo que há de mais humano, de mais fundamental possível. Quem é o ser humano? Aquele que dá nome. Quem é o ser humano? Aquele que dá nome. E que sofre dos nomes equivocados que dá. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Qual é o nome que você está dando para as situações que fazem o seu corpo se mover com mais energia? Eu estou tentando tirar a carga interpretativa do seu corpo. Quer dizer, olha para você e sente quem você é. Agora, que nome que você está dando para isso daí? O seu Instagram vai querer que você chame isso de TDAH, porque o algoritmo quer que você chame isso de TDAH. O Jordan Peterson, esse doidão de extrema direita aí, que é famoso também na rede social, ele vai querer que você chame isso de alguma outra coisa. O seu amigo, a sua amiga, vai querer que você chame isso de alguma outra coisa. A sua mãe, minha mãe me ligou essa semana, Ingrid, falou assim, meu filho, a Lara, minha filha, ficou 20 dias com a minha mãe. Primeira vez na história da vida dela, com 7 anos. A minha mãe me ligou assim, meu filho, você tem que levar sua filha na psicóloga. Eu falei, por quê, mãe? Não, meu filho, assim, ela está muito ansiosa. Você tem que cuidar disso, meu filho, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, mãe, Lara tem 7 anos. É a primeira vez na vida dela que ela passa 20 dias com a senhora. Ela sabe que ela vai se mudar de país dentro de 18 dias. E a senhora está pedindo para levar ela no psicólogo. Será que se a senhora sentar e fazer um bolo com ela? Será que se a senhora, sei lá, levar ela para assistir divertidamente? Será que se a senhora tirar ela aí de dentro dessa casa que vocês passaram 20 dias e for caminhar no bosque, leva ela no Pilates junto contigo? Será que se a senhora agir no corpo com outro nome para a experiência, não vai ser uma experiência muito mais desejável, amorosa, prazerosa, vivificante, ao invés da senhora me ligar e falar que a minha filha tem uma patologia? Gente, sabe qual é o processo da patologia? Um grupo de pesquisadores sentam, estudam um fenômeno e nomeiam um fenômeno. Esse nome que eles dão ao fenômeno vai constar num livro genérico de patologias. As pessoas vão usar esse livro genérico de patologias, vão olhar para o seu comportamento e vão dizer, é um depressivo. Nomeações de nomeações, apostas sobre apostas de que você talvez seja isso. E a minha sugestão é, você se escutou mesmo? Passou um tempinho aí, diante do seu próprio corpo. Antes de você exercitar o adâmico, outra palavra-chave, você contemplou aquilo que estava acontecendo em você, antes de projetar uma interpretação sobre isso. Então, a minha sugestão é, gente, a gente está inflacionado de interpretações sobre a nossa própria vida. Não dá mais, assim. Primeiro, que não tem mais o que dizer. Segundo, que o que estão dizendo são muito ruins em nomear, pobres em nomear. Terceiro, que há uma repetitividade absurda em nomear experiências muito diferentes. Não dá para eu extrair um diagnóstico abstrato e dizer que os nossos sentimentos, nem que a nossa raiva é a mesma. A sua história e a minha história são outras. Nem a raiva nossa é a mesma raiva, nem o ódio nosso é o mesmo ódio, nem o nosso medo é o mesmo medo. Não dá para fazer. Então a gente precisa parar um pouquinho, silenciar um pouquinho, antes de usar certos nomes para tratar
certas disposições do nosso corpo. A outra coisa tem a ver com o bem e com o mal, que está também contido nesse texto aqui. Percebam que a conversa é sobre o nome, é sobre a nomeação, e o escritor diz assim, olha, tem só um risco de morte aí, nessa prática. É o conhecimento do bem e do mal. Se Adão nomear a partir do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morrerá. Você sabe que Adão deu nome às coisas antes de conhecer o bem e o mal, né? Lembra disso? Segundo a EBD, segundo a tia Cláudia da EBD, lá da Igreja Batista do Alcântara, Adão deu nome às coisas e ficou assim, excitadíssimo. Copo, plantinha de plástico, plantinha de verdade. Ele ficou animado. Ele exercitava a palavra e ele via que a palavra ia abrindo o mundo diante dele. No primeiro momento, Adão experimentou a palavra, agora guarda isso em nome de Jesus, como uma forma de gozar o mundo. Ele dava nome às coisas, e é como se as coisas saíssem de dentro da natureza assim. Ele foi se encantando, e até Deus gostou do que Adão fez. Eles falaram, olha, a gente está exercitando a nossa criatividade, e exercitar a nossa criatividade mantém a gente potente, agindo criativamente no mundo. Vou usar uma expressão bem bíblica. A gente regozija. Significa um dobro de alegria. A gente fica feliz, porque a gente dá nomes ao mundo, e o nome que a gente dá ao mundo não nos produz morte, não nos produz dor, não nos produz morte. A questão aqui é essa. O nome que a gente dá ao mundo não nos produz morte. Então, era um jardim, era uma festa que eles estavam vivendo. Até que ele conhece o bem e o mal. E qual é o sentido dessa expressão? Você sabe o que é bem e o mal? Bem e o mal é uma escala de valoração. Você só distingue o bem e o mal segundo a construção de uma moralidade sobre o mundo que existe. E essa moralidade, eu vou chamar aqui, moralidade é uma quantidade de nomes que você aprendeu para usar preconceituosamente contra o mundo. Porque não existe o certo e o errado. O certo e o errado é uma quantidade de nomes que você aprendeu a usar para nomear certas situações. Vou ser bem radical. Para uma pessoa em estado de morte, no uso do crack, 40 gramas de maconha não é morte. Para uma pessoa em estado vegetativo, quanto ao uso do crack, 40 gramas de maconha é, segundo a medicina, redução de dano, ao nome, estratégico utilizado para uma prática. É redução de dano ou é a construção de um caminho terapêutico para tirar o cara do vegetativo do crack. O que é o bem e o mal? É a moralidade evangélica dizer assim, droga é tudo droga. É bem e mal. Droga é tudo mal. Aí você está entrando numa experiência de esquizofrenia e o seu médico diz assim, vamos fazer um tratamento com um dos componentes da cannabis. E aí você é evangélico e diz, impossível. Porque segundo o meu conhecimento do bem e do mal, cannabis é erva de Satã. Mas, pai, o vô está ficando esquizofrênico. E a Universidade Federal Fluminense quer colocar ele num tratamento que pode ajudá-lo a tratar a esquizofrenia segundo um componente da maconha. Mas aí é um absurdo. Como é que, segundo o meu conhecimento do bem e do mal, eu vou colocar o cachimbo de Satanás na boca de vovô? Não tem como. A questão é que o conhecimento do bem e do mal, eu quero compartilhar isso com vocês mesmo aqui, ó. O conhecimento do bem e do mal, às vezes é a razão da morte. Mesmo. Por quê?
o conhecimento do bem e do mal, às vezes, antecede a experiência concreta que salvaria um corpo em sofrimento. E o que significa isso, segundo essa linguagem aqui? Significa que você está colocando um nome na frente de uma vida. Significa que você está colocando uma nomeação, uma palavra, um conhecimento, uma moralidade na frente de uma vida. O nosso Messias, o nosso ancestral redentor, ele disse assim: o que vocês aprenderam, qual foi o conhecimento do bem e do mal que vocês desenvolveram a respeito do sábado? Sábado não pode curar. É isso que vocês aprenderam. O conhecimento que vocês adquiriram sobre o sábado é que sábado não pode curar. Então eu estou dizendo para vocês que se tiver uma pessoa em estado de necessidade no sábado, você não só vai curar. Se você tiver que mergulhar num buraco, tu vai mergulhar para tirar ela de lá. Se você tiver que matar boi e para dar de comer, você vai dar de comer. Se você tiver que colher espiga de milho, você vai colher espiga de milho. Você vai fazer o que você tiver que fazer no sábado para manter essa vida viva em contraposição a esse conhecimento do bem e do mal aí que você está usando para dizer que não pode curar as pessoas no sábado. O que é que Jesus de Nazaré fez? Ele olhou para o mundo dele. Ele viu uma galera em estado corporal. É isso que eu quero que vocês peguem, gente. Tem um corpo, tá? Tem um corpo ali. Dá para você olhar para aquele corpo como um índice vivo, antes do nome. Se você ficar em silêncio e olhar, bom, aqui tem uma pessoa passando fome. Se eu parar de usar a palavra fome, ela vai continuar com fome. Então tem um corpo ali. O que Jesus fez? Ele olhou o corpo, ele olhou como a galera religiosa da época dele interpretava o que estava acontecendo com os corpos no mundo dele, e ele disse assim: bom, tem mais nome que mata do que nome que salva. Então vou começar a pregar um evangelho, aqui que seja um evangelho de salvação para essas pessoas. Ou seja, eu vou começar a colocar nomes no mundo nos quais as pessoas possam se apegar para parar de morrer. Então, tipo assim, um casamento na época de Jesus era um nome que os homens estavam usando para matar mulheres. Aí Jesus vem assim e diz assim: divórcio, né? Divórcio é uma parada que os homens podem fazer para se livrar de mulheres que eles não querem mais. Então eu vou ensinar para as mulheres que elas também podem se divorciar quando os maridos estiverem agredindo elas. Aí Jesus conta essa história, o Evangelho de Mateus registra isso. Então quer dizer que divórcio era uma palavra que só homens poderiam utilizar, e Jesus ensina as mulheres a utilizar o nome divórcio para se defender da violência do nome casamento? Sim. Por quê? Terceiro, o nome é um jogo que você precisa aprender a jogar. Rafa, perdão pelo exemplo, mas te disseram, seu preto. É? Espera aí. Como é que você está usando esse nome contra mim? Desse jeito aí que você está usando esse nome contra mim. Aí o Rafa pega esse nome, constrói com esse nome um empoderamento e uma identidade. E ele diz: sim, sou. Não para você. Não como você quer. Não para o seu prazer, não para a sua mercadoria, não para o seu comércio. Ele usa o nome. E ele joga o nome contra a violência que o nome lhe causou. O que é isso, senão uma experiência espiritual? De você pegar um nome que foi produzido para te estigmatizar, Rafa, para te excluir, para te maltratar, para te minorizar. Aí você exerce contra o Adão. Aqui tem uma parada muito interessante. É que você exerce contra o Adão que te deu o nome de morte. O Adão, você, que vai dar um nome de vida àquela mesma experiência. O que eu estou citando para vocês indiretamente? O segundo Adão.
a tradição do segundo Adão, Jesus de Nazaré, que foi o homem nomeador que pegou muitas das palavras que a sua cultura usava para estigmatizar pessoas e fez um jogo libertador com ela. Disse assim: é preto, você está me chamando de preto como se escravo fosse? Serei preto contra você em nome da minha libertação. E aí o nome utilizado para a morte passa a ser o nome utilizado para a vida. E essa é a história dos movimentos de libertação no nosso país e no mundo afora. Aí você está me chamando o quê de mim? Você está me chamando de objeto? Preto para você é objeto? Vocês lembram da fala do Lázaro Ramos no filme Opaí? É isso que eu estou dizendo. Ali, gente, naquele corpo que grita falando, há uma experiência espiritual de dar um novo nome à violência que você me faz sofrer. Por um acaso Boca, quando ele vai falando, você tem que olhar para o corpo, primeiro para o corpo. Depois você vai olhando para a maneira como ele pega as palavras que foram utilizadas para violentá-lo e ele começa a colocar a palavra no movimento contra a morte. Mas para a gente usar a palavra no movimento contra a morte, a gente precisa fazer um pouco mais de silêncio, parar de ouvir o nosso conhecimento sobre o bem e sobre o mal, porque para quase todos nós aqui, o nosso conhecimento sobre o bem e sobre o mal está determinado por um mundo evangélico que não sabe nomear mais o nome na liberdade e na criatividade do espírito. Entre nós, galera, o mundo cristão evangélico brasileiro não sabe mais dar nome às coisas. E os nomes que esse mundo deu para a gente, nomear as nossas experiências. Quantas vezes, Rafa, o nosso mundo evangélico te deu repertório na sua história, na nossa história, para enfrentar os nomes que te violentaram? Você precisou ir atrás para entender que Luther King usava o nome na chave da libertação, que Franz Fanon usava o nome na chave da libertação. Você que foi atrás disso, porque se a gente ficasse esperando pelos nomes que nos deram para lidar com as nossas dores, eu continuaria achando até hoje que eu sou um amaldiçoado por Deus, porque aos 9 anos de idade descobri uma artrose no meu quadril. Porque o nome que a tradição da minha mãe dava para isso é: ô Jacira, quem nasceu em pecado? Aliás, quem pecou para que esse menino nascesse assim? Será que não foi o fato da senhora ter casado com um homem católico? Será que não foi o fato da senhora ter tido um jugo desigual? Por que a minha mãe fica ligando para mim pedindo para eu levar a Larinha no psicólogo? Porque com 9 anos de idade, o nome que deram para minha mãe lidar com a minha deficiência física foi maldição. Aí a minha mãe me levava no psicólogo. Na verdade, a minha mãe, ela estava me levando no psicólogo para tentar levar ela para o psicólogo. Porque ela achava que aquilo me machucava mais do que machucava ela. Mas eu virei batista muito cedo, né? E batista é mais questionador do que a maioria das tradições. E eu aprendi a questionar essa tradição da maldição muito cedinho. Por causa de um nome, de um texto bíblico que contava a história de um menininho que caiu do colo da sua criada quando ela tentou livrar ele da guerra. Aí ele ficou manco do quadril. Aí eu cheguei com esse texto em casa e falei: aqui, mãe, isso aqui é minha história, a senhora tentou me ajudar a vida toda. Só que tombos acontecem, mãe, e os quadris quebram. Eu cheguei e falei isso para minha mãe: mãe, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo. E eu lembro que na história, né, de um dos filhos de Saul, a mulher queria proteger a criança da morte e da guerra. Eu falei: mãe, tudo que a senhora sempre quis foi me proteger. Presta atenção, que garoto está lendo a Bíblia desse jeito? Para que ler a Bíblia desse jeito? Será que a história diz isso? Não importa se a história diz isso ou não. O importa é que um garoto, um molequinho lá que devia ter uns 12 anos, chegou com esse texto que foi contado na embaixada para ele e disse assim: mãe, aqui é a senhora, ó. A senhora só está querendo me proteger, não foi Deus, não foi o diabo. Não tem maldição nenhuma. Então, essa mesma mãe aprendeu a chamar doenças de maldição. Então, a gente precisa silenciar o nosso conhecimento,
silenciar a nossa moralidade e se preparar para usar as palavras que eles usaram para nos agredir, para se libertar da violência onde eles querem nos fazer estar. Então, eu queria dizer para você, meu irmão, fica um pouquinho em silêncio, escuta mais seu corpo, silencia o seu juízo de valor, o seu moralismo e se prepare para usar as palavras que eles usam para te atacar, para produzir a sua salvação e a sua liberdade. Jesus querido, ajuda a gente a silenciar, especialmente na hora que a gente não souber como interpretar o que está acontecendo. Ajuda a gente a respirar fundo, sentir, pensar, avaliar, contemplar, para depois sair para a luta. Jesus, obrigado por mostrar para a gente que nós não somos os nomes que nos deram, nós também não somos os nomes que nós demos, mas nós somos um segundo Adão, livre para nomear de forma nova a nossa trajetória no mundo. Então ajuda Jesus a gente a nomear de forma nova a nossa vida. Mas ajuda a gente a dar uma quietada, Jesus, porque o mundo que a gente está vivendo é muito brutal. E as pessoas estão falando o tempo inteiro sobre a gente, estão falando o tempo inteiro contra a gente, e aí, Jesus, às vezes a gente escuta. E a gente começa a usar esses nomes aí também, ó. Ajuda a gente, Jesus, a bloquear a entrada desse conhecimento e dessa palavra que gera morte. Ajuda a gente. É muito difícil, Jesus, silenciar nesse mundo que a gente vive. Muito difícil. Parar para contemplar o segundo Adão é muito difícil. Por isso que a gente está aqui reunido como comunidade para te pedir isso, Jesus. Ajuda a gente no poder do seu Espírito a silenciar para contemplar o segundo Adão e ver a forma como Jesus dá o nome às nossas vidas. Obrigado, Jesus, por dizer sobre nós, filho, filha. Obrigado, Jesus, por dizer sobre nós, perdoado, perdoada. Obrigado, Jesus, por dizer sobre nós, livre. Vocês estão livres. Obrigado por dizer sobre nós tantos nomes que nos levam à salvação, Jesus. Agora ajuda a gente a fazer isso também com a gente mesmo, com os nossos irmãos e irmãs, nessa comunidade, nesse espaço, na nossa jornada de espiritualidade. Em nome de Jesus mesmo, em seu nome, nome sobre todo nome, nós oramos sobre todos os nomes que nós damos e sobre todos os nomes que nos deram, nós elevamos o seu nome, Jesus, nome do amor, nome da liberdade, nome da salvação. Em seu nome. Amém e amém. 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 Amém, gente.